Olá, bom dia, meu irmão vascaíno, bom dia família vascaína. Estou chegando aqui para mais um vídeo, é o nosso VR, bom dia VR. Antes de mais nada, te peço para curtir nossos vídeos, esse vídeo. Te peço também para se inscrever, caso você não seja inscrito. Se você já é inscrito, eu te agradeço mais uma vez. Valeu demais aí pela interação, tá bom? Muito obrigado. Gente, vamos lá então. Nesse vídeo de bom dia, eu quero falar aqui alguns pontos importantes sobre a live do Levenciano, nosso presidente, na live que foi feita ontem no canal do Alexandre Laureano, tá bom? Então vem a vinhetinha, eu tenho aí alguns pontos importantes para compartilhar com você, tá bom? Vinheta e eu tô voltando. Vasco Rádio, aqui é amor. Apresentação, Mário Alves. Olá, família vascaína, muito bom dia mais uma vez. Aí o Bom Dia VR chegando para você. Hoje, dia 29 de dezembro de 2020, por aqui teu amigo Mário Alves. Vamos reproduzir, gente, então pontos importantes. Eu separei alguns, né, porque senão o vídeo realmente ficaria muito longo. Provavelmente ele passará de 10 minutos, mas teria muita coisa para se abordar aqui. Então, de repente, a gente pode fazer até um outro vídeo na parte da tarde, comentando um pouco mais sobre a live do Leven ontem, no canal do Alexandre Laureano. Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu gostaria de colocar aqui é o seguinte, gente, sempre lembrando que eu estou apenas reproduzindo palavras do Levenciano, nosso presidente, tá bom? Primeiro ponto é o seguinte, ele disse que não dá para o Vasco continuar vivendo de esmolas. Por que ele fala isso? Porque o Vasco, infelizmente, está aí abandonado financeiramente e abandonado de outras maneiras, né? Sempre precisando de grana. Não tem dinheiro para pagar funcionário, não tem dinheiro para pagar atletas, devendo empresa e loja de material de construção, joalheria, empresas que fornecem vitaminas, né? Realmente a coisa no Vasco financeiramente é deplorável. Então, eu vou falar aqui os nomes que o Leve citou, Peralta, Licinho, Zé Luiz e o próprio Salgado, né? Eles ficam colocando um dinheirinho no clube, é cenzinho, é cinquentinha, como se fosse isso, né? Uma merreca. Uma merreca. Ainda que seja aí 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, para um clube do tamanho do Vasco da Gama, realmente é uma merreca. E aí, claro, esses caras depois querem receber, e isso não resolve o problema do Vasco. Isso só ameniza um pouquinho, é só uma pontinha do iceberg. Então, não resolve os problemas financeiros do Vasco. O Vasco não pode continuar vivendo dessa maneira, dependendo de esmolas. E eu concordo com o nosso presidente. Realmente é inaceitável. Outro ponto também que eu separei que eu gostaria de comentar aqui é o seguinte, o Levin disse que o Vasco precisa de gente que se dedique ao clube, e eu concordo mais uma vez com ele. Por quê? Você tem, vamos dizer, um funcionário que deveria estar no clube o dia inteiro, trabalhando em prol do clube, resolvendo problemas, e o cara não está. Tem gente no Vasco que, na verdade, é do Vasco, mas não está no Vasco. Por exemplo, tem gente que trabalha no BNDES, fica o dia inteiro trabalhando, e aí quando se dedica ao clube? Quando sobra um tempo, o Vasco é a sobra, não dá para tratar o clube como sobra. Ah, quando der eu apareço lá. Cara, não pode ser assim. O Vasco realmente precisa de pessoas que tenham tempo para o clube, que possam se dedicar resolvendo questões relacionadas ao clube. Não precisar de gente que aparece por lá só quando tem um tempinho. Isso realmente é uma coisa também inaceitável, né? Coisa também que o nosso presidente Levenciano citou foi que o Vasco é uma máquina de lavar dinheiro, é uma máquina, tipo uma máquina de lavar roupa suja, né? Por quê? Coisas acontecem e ninguém presta conta de nada, não há transparência, então a gente nunca sabe, por exemplo, um jogador que é vendido, para onde foi o dinheiro, os funcionários sempre com salários atrasados, infelizmente isso acontece há anos no nosso clube, e ninguém põe a cara, ninguém presta conta, então realmente é o que parece, né? Que é uma máquina de lavar dinheiro, uma máquina de lavar roupa suja, porque é tanta sujeira que, coitada dessa máquina, realmente ela deve estar mais imunda do que o rio Tietê, por exemplo, né? Um outro ponto que eu achei bastante interessante também é que o Leven disse o seguinte, a vaidade em São Januário, ela precisa de um espelho para cada um, porque é um mais vaidoso do que o outro, né? E realmente, gente, a gente sabe que vaidade atrapalha tudo. Você tem que esquecer vaidade, você precisa realmente fazer as coisas acontecerem sem interesse para o clube, não para ficar se engrandecendo em cima da instituição, tá? Então concordo mais uma vez com o Levenciano quando ele diz que precisa de um espelho, né? Um espelho enorme para cada um dentro de São Januário por causa de suas vaidades, né?
Outra coisa que ele disse também é que o clube é sempre gerido por amadores, né? Realmente, isso acontece muito no Vasco. Parece que esses caras que lá estão, não só hoje, mas em gestões anteriores também, são simplesmente amadores. O clube tem que ser tratado como empresa, na minha opinião, tá, gente? E eu concordo com ele porque precisa sim de uma gestão profissional. E quando aparece um cara como ele, com uma equipe profissional para fazer do Vasco realmente grande como ele é, apesar de estar abandonado, esse pessoal amador fica aí atrapalhando de todas as maneiras, não é isso que está acontecendo? É exatamente isso. E ele disse também que esses caras tratam o clube como se fosse o quintal de suas casas, né? Fazem do clube o que querem, pensam que são os donos do clube, né? Pensam que são os donos do Vasco da Gama, estão ali tranquilaços, ninguém pode incomodá-los, coloca para trabalhar a família, gente, né, às vezes até despreparada, mas é o quintal de casa, né, o clube do Bolinha, podemos dizer assim, né? É assim que eles tratam o Vasco da Gama, gente. Uma instituição centenária que vai fazer aí 121 anos, né? O Vasco é de 1898, 123, perdão, 123 anos, uma instituição centenária, o maior clube do planeta, como eu sempre digo, com a maior história do mundo, a mais linda, e é tratado de maneira amadora. Eles pensam que são donos do Vasco, né? Fazendo o que querem, como o Levin disse, eles pensam que o Vasco é o quintal de suas casas. Gente, não é. Não é e nunca será, tá? Nunca será. Outra coisa também que o nosso presidente disse é que esses caras, os que estão saindo, os que estão entrando, eles insistem em fazer dar errado. Eles continuam tentando fazer o clube fracassar. Infelizmente, vem conseguindo, né? Gestões aí incompetentes, incapazes de fazer dar certo, saindo, a outra que está entrando a mesma coisa, ou seja, é a continuidade de mais do mesmo. Eles vão continuar fazendo o nosso clube fracassar, não é isso? Exatamente isso. E quem gosta disso? Claro, os rivais gostam e a imprensa, né? A imprensa, por exemplo, não apresenta nada sobre o projeto Somamos do Levenciano. Não vai apresentar, porque a imprensa é suja. E grande maioria da imprensa, a gente sabe, né? Torce para o rival. E é interessante para eles que o Vasco continue nessa draga administrada por essas pessoas incompetentes, golpistas. Assim, a gente não cresce, a gente não tem dinheiro, a gente não consegue comprar bons jogadores, ou seja, a gente continua sem ganhar títulos, continua tendo aí times pífios, resultados terríveis, lutando para não cair. Muitas vezes, infelizmente, a luta não deu certo, acabou caindo por 3 vezes. E a imprensa fica aí rindo da nossa cara, mas a gente vai mudar isso, a gente vai mudar isso, eu creio. E o Levin disse também, gente, que tudo isso que acontece é bom para muita gente que rema contra o Vasco, né? Por exemplo, do jeito que tá, é bom para aquele cara que põe o dinheirinho no clube, depois recebe com juros altos, né, juros astronômicos. É bom também para os patrocinadores que divulgam suas marcas através de um clube tremendamente grande, gigantesco e pagam muito barato, né? Pagam muito barato por um patrocínio. Então, para eles é uma maravilha. E também é bom para bancos, né? Bancos que emprestam dinheiro ao Vasco e cobram juros absurdos e o Vasco vai só se afundando, só se endividando cada vez mais com uma dívida tremenda aí, sei lá, acima de 700 milhões. É realmente um absurdo. O presidente disse também que, no fim das contas, quem acabou se dando bem foi o Alexandre Campelo, né? Que mesmo perdendo a eleição, tendo uma votação pífia, né? É realmente uma votação vergonhosa, né, para um presidente. Mas ele continua. Por que que ele foi malandro? Levin disse que ele foi muito malandro porque, no fim das contas, ele continua no Vasco da Gama, através do Salgado, né? Porque o Salgado, nada mais, nada menos, é a continuidade do Campelo. O Campelo estará junto com ele, continuando aí no Vasco da Gama, ou seja, fazendo o que vem fazendo, não fazendo nada, só deixando o clube piorar sua situação. E com relação a todo esse golpe que vem acontecendo, o Levinciano disse que se sente como se tivesse sido assaltado, né? Foram as palavras que ele usou. Ele se sente como se tivesse sido assaltado, que estão tirando o direito dele de fazer um Vasco forte, né? Eles não querem deixar
ele fazer um Vasco forte e com isso ele realmente se sente como se fosse assaltado. E o próximo ponto que eu quero levantar é que o Levinciano disse que nós precisamos de um Vasco forte, e eu mais uma vez concordo com ele, realmente. Precisamos de um Vasco forte, não precisamos desse Vasco que aí está, desse Vasco que só nos envergonha. Não é o clube, na verdade, que nos envergonha, né? São as pessoas que lá estão. Essas pessoas, sim, são uma vergonha. E a gente, infelizmente, acaba servindo de chacota. Um clube desse tamanho do Vasco da Gama acaba sendo envergonhado, né? Não é o clube que nos envergonha. Ele é envergonhado, o Vascaíno é envergonhado por esses caras que lá estão, repito, nos afundando, transformando o nosso gigante numa coisa minúscula, cavando sempre aquele buraco que eu sempre digo, né, e jogando o clube lá dentro. E com ele, os vascaínos, né, os vascaínos que tanto amam esse clube, que construíram São Januário, que fizeram uma associação em massa, que construíram um CT. Essa diretoria que está aí fica se vangloriando disso tudo, mas eles não fizeram, não fazem e nunca farão nada pelo Gigante da Colina. Quem sempre fez tudo por esse clube somos nós, torcedores vascaínos, nossas gerações anteriores, e agora é a nossa que está aí lutando para manter esse clube gigante do jeito que ele realmente merece ser. Bom, o vídeo está quase terminando. Eu quero dizer o seguinte, que o Levin disse que no final, depois de toda a luta, depois de toda a guerra, ele está na guerra, você sabe, né? A nossa vitória será com V, V maiúsculo, V de vitória, V de Vasco da Gama. Então estamos juntos, Levin, estamos juntos, família vascaína. Vamos aí confiar no nosso presidente. A luta continua, a guerra continua. Então sim, eu acredito que teremos um V maiúsculo, V de vitória, V de Vasco. E o nosso presidente também aproveitou para elogiar nós, youtubers, né? Eu nem me considero assim um youtuber, eu me considero um torcedor vascaíno apaixonado, eu amo esse clube, assim como você também, e nós precisamos sim continuar defendendo aqui tudo que a gente acha certo, defendendo tudo que achamos certo e sempre demonstrando nosso repúdio, demonstrando aí nossa indignação contra os golpistas, contra o golpe e tudo que é de errado no nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. E eu encerro dizendo aqui, repetindo, né, reproduzindo a frase que o Levinciano disse na live, que todo o poder deve ser exercido pelo povo. Nesse caso aqui, exercido pelo povo vascaíno, pelo seu torcedor verdadeiro que quer sim o clube de volta. Nós queremos o nosso Gigante da Colina, o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama de volta. Aquele clube que está sendo usurpado, está aí nas mãos de sanguessugas que não tem respeito, não tem dignidade, não tem competência, não tem capacidade de gerir o Gigante da Colina, o maior clube do planeta. Então, gente, eu queria dizer isso. Muito bom dia para você. Bom dia, VR, está ficando por aqui. Até mais tarde no próximo vídeo. Curta se você gostou. Inscreva-se se você não é inscrito. Se você já é inscrito, eu te agradeço mais uma vez. Um grande abraço, saudações vascaínas. Um bom dia para você.